no ministério de it Cristo. reveals Jesus as God's Por Son. quê? Aqui nesse versículo revela Cristo como Filho de Deus. And one of the points that we take from this Sabe, tonight e um ponto que a gente pode is aprender that aqui hoje à Jesus noite was willing to share this moment é que with his Jesus, friends. ele estava disposto a compartilhar esse momento maravilhoso com seus melhores Jesus amigos. was willing to be his true self, his actual Jesus, self ele estava around his friends. disposto a ser quem ele realmente era, o Filho de Deus vivo com And- seus melhores amigos. And that's an important thing for us in Agora, our friendships. Quando a gente fala da nossa amizade, isso é algo muito importante para a gente aprender. Step one, Sabe por quê? first, Porque, em primeiro lugar, o we primeiro need to make passo, sure that our life is right with nós God. temos que ter certeza que a nossa vida está certa com Deus. That's the very first thing inside of this point that we see O primeiro tonight. ponto que eu quero fazer hoje à noite é que a sua vida ela tem que estar correta com Deus, ela tem que estar justa com Deus. After we make our lives right with E depois God, que a sua vida ela está no caminho certo we com need to Deus, make sure that we never move away from that. aí sim nós temos que ter certeza que a nossa fé está inabalada, que a gente And vai we manter firme em Cristo. We also need to make sure that we never give that up E around our aí, friends. nós temos que ter certeza que uma vez que nós aceitamos Cristo, que a nossa fé está firme, a gente não vai abalar a nossa fé por causa de amigos. It is very important for us to choose friends that Por we can be isso ourselves que é around. muito importante a gente escolher muito cuidadosamente com quem que a gente está passando o nosso tempo. And not choose friends who will pressure us to be something E não different. escolher pessoas que vão estar ao nosso redor, que vai nos forçar a ser quem nós não realmente somos. Romans chapter 12 is a famous chapter. Todo mundo sabe, Romanos capítulo 12, And passagem muito famosa. It encourages us not to let the world change us. E é interessante que a gente vê em Romanos 12 que a palavra que fala para não nos deixarmos ser como o mundo. We are here to change the world. A grande verdade é que você está aqui para mudar o mundo. Not the other way around. Não é para o mundo te mudar não, irmão. So once we find out what God wants Então, for uma our vez lives, que você já entendeu o que Deus quer para a sua once we have vida, discovered His plan, uma vez que você entendeu os planos de Deus para a sua we vida, need to make sure that we stay there. eu we e você, defend nós that. temos que ter certeza que a gente está vivendo nesse plano de Deus, amém? There are some very important beliefs that we have. Agora, claro que na nossa fé, nós temos algo que compõe a nossa fé. We believe in God's love. Nós queremos no amor de Deus, na We verdade. believe in God's grace. Nós queremos na graça de We Deus. believe that God is real, that Nós He também really cremos exists. que Deus ele é verdadeiro, ele existe. We believe that worship should be done a Nós, certain way. nós cremos que o louvor e a adoração ele deve ser feito com um certo parâmetro believe que that Deus the nos Bible deu. is God's word. E nós cremos que a palavra de Deus, We né, believe that nós the devemos Bible seguir will ela. judge us in E the nós last também day. cremos que é a palavra de Deus que vai ser usada para nos julgar no dia do julgamento. And there are many other things that we believe. Claro que tem outras coisas que compõem a nossa fé, a nossa doutrina. We can't give Na these up verdade? when we're around our E friends. tudo isso que Deus nos deu, a gente não pode simplesmente deixar de bandeja só por causa de uma doutrina que um amigo Perhaps diz. we have friends who don't share these beliefs. Grande verdade é que às vezes nós temos amigos que não creem na mesma coisa que We nós need to cremos. make sure that we E believe these nós, things como around cristãos, them. nós temos que ter certeza que a nossa fé não vai mudar And- quando nós estamos com pessoas que não são cristãos, irmãos. And that we don't become shy E que nós não vamos ficar envergonhados Or- da palavra de Deus, or afraid ou que nós vamos ficar com medo de compartilhar a palavra de or Deus, ashamed. ou até mesmo ter vergonha. Yeah, Paul famously said in Romans chapter 1, Nós sabemos, né, que em Romanos capítulo 1, Paulo Romans diz, chapter 1 verse 16, Romanos 1, 6, Paulo diz: that I'm not ashamed of the gospel. pois eu não estou envergonhado do evangelho de Cristo. Paul had this conviction in his heart A gente vê que Paulo ele tinha aquela that the convicção no gospel coração dele. was God's power Ele to save. entendia que o evangelho era o poder para salvar. Nothing could change that. E não há nada que vai mudar isso, irmãos. Once upon a time, many years Sabe, ago, muitos anos atrás, the whole world was against God just about. a grande verdade é que muitos anos atrás o mundo inteiro In basicamente the estava days contra of Deus. Noah, in the days Lembra, of lembra Noah, de Noé, do tempo de Noé? many people were against God. Lembra que basicamente o mundo inteiro tinha se And tornado. Noah was in a very small number of people who believed A in grande God. verdade é que o mundo tinha virado as suas costas para Deus e Noé estava ali com a sua família sozinho. Não é And verdade? Noah did not allow the world to change E a his gente vê mind. que é interessante que Noé nos deixa o exemplo para não sermos moldados com o mundo. That's the kind of courage we need Não é today. verdade? E é esse encorajamento que a gente precisa nesse mundo que a gente vive hoje. The way Jesus Não é? was around his friends is how we need Sabe, to be around a our forma friends. como Jesus era com seus amigos é a forma que nós temos que ser hoje com as Jesus pessoas ao nosso was redor. proud of his relationship Jesus with God. ele tinha orgulho do compromisso dele com Deus. God called Jesus his son. E a grande verdade a gente vê Deus chamando Jesus o seu filho. And Jesus wore that name very E proudly. Jesus ele tinha orgulho de ser chamado filho de Deus. Today God calls us Amém? Christians. E Deus hoje ele nos chama de cristãos, filhos dele. That is something that we need to wear E very que isso proudly. significa, a gente tem que sempre ter orgulho de sermos cristãos, filhos de Deus.
and make sure that we don't give it up. E ter certeza que a gente não está abandonando a nossa fé por causa de pessoas que estão ao nosso redor. If we happen to be around people Agora, who do not appreciate it. Às vezes acontece que a gente está ao redor de pessoas que não compartilham a nossa fé. Peter was very close to the Lord. É interessante a gente ver que Pedro era muito chegado de Jesus, não era? As a matter of fact, you read Peter's name here in this chapter. A grande verdade é que a gente vê que Pedro estava lá no monte, né, na transfiguração também. Another stage in Peter's É life interessante que a gente vê em outra fase da vida de is Pedro. described in Matthew chapter 26. A gente também vê em Mateus capítulo 26, na That's the verdade. very famous night where Peter denied Jesus. A gente sabe, passagem muito famosa quando Pedro ele nega Jesus, não é verdade? And who remembers how many Lembra? times Peter denied Você lembra Jesus quantas that vezes night? Jesus negou How many Cristo? times Quantas was it? vezes Let me foi? hear. Quantas? How many? Quantas? Eu não estou ouvindo, gente. 3 times. That's right. 3 3 vezes, exatamente. 3 vezes. Now Agora, many things went wrong that night. a gente sabe que naquela noite ali no Getsemane, dali em diante, muita coisa aconteceu, não é But verdade? do you know what began that bad night? Mas você lembra o que aconteceu de mal? Primeira coisa que iniciou uma má it's when noite Peter wanted to be friends with people who Foi- were not friends with God. foi quando Pedro quis ser amigo de pessoas que não eram amigas de Deus. And Peter would do anything to keep that friendship E é with those interessante que people. Pedro ele fazia de tudo para manter a amizade com pessoas que não eram de Deus. Interessante isso. that pressured Peter to give up E his essa faith. pressão do mundo forçou Pedro a ser quem ele não era. So we see Peter falling away from God De tal modo que Pedro ele se afasta de so that he Deus. could be like people around Ele him. nega Jesus para quê? Para ser como as pessoas que eram ao redor You dele. know what Peter needed that night? Sabe o que Pedro precisava naquela noite Peter ali? needed better Em friends Mateus that 26, night. ele precisava de amigos cristãos ao lado dele. Peter needed people around him who would Pedro, encourage him. Pedro precisava, na hora que ele ia negar de Jesus, de um irmão falar assim: o que você está fazendo, Pedro? Para de ir com essa bobeira, rapaz. To be more like God. Né? Falar, Pedro, seja mais como Deus, rapaz. Assume sua fé. And to pray more. Fala, Pedro, não para com isso aí, And vamos to read orar. his Bible more. Vamos ler a palavra de Deus, Pedro. But that's not what Peter had. Mas não era isso que Pedro estava sozinho. And you see where that led E a him. gente vê para onde Pedro foi, não é verdade? Not once, Não foi uma not vez, twice, nem mesmo but duas, 3 mas times. 3 vezes. Peter denied Jesus. 3 vezes ele nega And Jesus. you remember the Bible says E você on lembra? the 3rd time, Você lembra que pela terceira vez que ele negou Jesus, Jesus turned and looked a palavra at Peter. fala que Jesus olhou para ele de longe. Peter was denying Jesus E a gente vê que Pedro, possibly in the same room as Jesus. possivelmente, você sabe que Pedro provavelmente estava negando Jesus na mesma sala, no mesmo lugar The onde two of Jesus them, estava. Jesus and Peter, they were close enough to see É each other. interessante que ele estava tão perto um do outro que Jesus podia ver ele. And don't forget who we're talking about here. E não se esqueça Peter. de quem que a gente está falando aqui. É Pedro, gente. Peter, the É guy who Pedro. was with Jesus Aquele for cara so que estava long. com Jesus o tempo todo. If Peter could, Agora, if Peter could deny Jesus, entenda muito bem, se Pedro podia negar Jesus, then it's possible for us to do that então too. provavelmente a gente pode também, não é verdade? So what we're talking about tonight is very serious. Então o que a gente está falando hoje à noite, essa questão de amizade é muito sério. Because Sabe por it quê? would have made a difference in Peter's Porque se life. Pedro tivesse com um cristão ao lado dele, It isso can provavelmente certainly teria make a feito muita difference in diferença our na life. vida de Pedro. E se faria uma diferença muito grande na vida de Pedro, com certeza hoje vai fazer uma diferença em nossas vidas, amém? We need to have friends that Nós, we are comfortable como around. cristãos, nós precisamos ter amigos que a gente está confortável de estar ao lado daquela pessoa. We need to pick friends who we can be our real selves Nós around. precisamos estar com pessoas que nos deixam refletir quem nós realmente somos, filhos de Deus, amém? And if we find Agora, that our friends don't want us to be Christians, Se nós nos encontramos ao redor de amigos que não querem que nós sejamos cristãos, we have some very tough choices to make. então há escolhas muito importantes que você precisa fazer na sua vida hoje à Because noite. in order to go to heaven, in order to Sabe por please quê? God, Para que nós possamos ir para o céu e agradarmos ao nosso Deus, we have to please Him. nós temos que agradar quem? É homem ou é Jesus? Ou é a Deus? We can't change. É a Deus. E nós não podemos mudar isso não, irmãos. So we need to make sure that we maintain that E é number por isso que one. nós temos que ter certeza que a gente não está agradando o homem, mas assim a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Another time in Jesus' life, Eu quero falar em outra passagem que fala sobre a vida de Jesus. he was comfortable talking with his friends about the Bible. É interessante que a gente vê que Jesus, ele não somente Mark- sentia muito bem em ser quem ele realmente era, Mark chapter 13 is the passage. mas ele Mark também chapter estava 13. mais do que contente e feliz de compartilhar a palavra de Deus. In verse number 3, Mark 13:3. yes sir, Em Marcos capítulo 13, versículo 3,
we see Peter, James, and John again. A gente vê quem de novo? Pedro, Tiago e João. And this time Andrew is with them. E a gente vê também que aqui nessa passagem André também estava com eles. And they come to Jesus É interessante que eles vêm até with Jesus a question about the Bible. e eles vêm com uma pergunta sobre a Bíblia. And this tells us many things. Olha para você ver que interessante. Essa passagem nos diz muita coisa. Jesus had friends who were comfortable talking about the A Bible. palavra é interessante que a gente vê que Jesus tinha amigos que estavam contentes em falar sobre a palavra de Deus. Jesus was the kind of Olha para person você ver. Jesus ele era aquele tipo de pessoa. that made other people want to Que talk to him about the Ele era Bible. aquele tipo de pessoas que as pessoas tinham prazer, que tinha vontade de falar sobre a Bíblia com ele. And that should encourage us to be the same. Claro que da mesma forma hoje na nossa vida nós precisamos ser assim também. I want to be the person in my Eu family quero ser na minha família a pessoa that others want to come to A talk pessoa na about minha the Bible. família que eles vão ser a primeira pessoa que vão pensar. Quando eu quero falar sobre a Bíblia, eu vou falar com o Mateus ou com o Dustin. I want to be the person in my neighborhood Eu quero ser a pessoa no meu bairro that makes other people want to come no and qual as talk about pessoas the vão Bible. querer vir até a mim, estudar a palavra de Deus e falar sobre a palavra de How Deus. can we achieve that goal? Agora, How mas can como we que a do gente vai that? fazer isso acontecer em nossas vidas? Well, it's by the way that we live. Como? É pela forma como nós vivemos, irmãos. It's by the way that we present É a ourselves. forma como nós apresentamos para as outras pessoas, para o mundo, que eles vão saber que nós realmente somos. If we are people Agora, who use good language, Se nós somos cristãos que têm um falar And who agradável talk a about the Deus, Bible, cristãos que sempre estão falando sobre a palavra de Deus, and who pray for other people, cristãos que estão orando, que fala para a pessoa, estou orando para você. and who are good examples on Pessoa, Facebook, cristãos que estão sendo bons exemplos no Facebook, who let our light shine que on estão Twitter deixando através and do Instagram, Facebook a nossa vida brilhar, no Instagram, no Facebook. then that's going to encourage other Aí people sim as pessoas vão pensar em nós como verdadeiros cristãos to no come século to us XXI. with their questions about the Bible. Aí sim eles vão vir até a nós e vão ter se sentir confortáveis em perguntar perguntas bíblicas para nós. We have to work hard to project this Agora, spirituality. claro que é difícil, né? A gente demonstrar a nossa espiritualidade para as pessoas. Não é It's not fácil. going to happen on accident. Mas será que isso vai acontecer por acidente? Claro que não vai, gente. Someone you know Vai. is not going to randomly pick you As pessoas do mundo não vão simplesmente escolher você assim do nada e falar assim, ele. and say, Não. I have a question about the Bible. E vir Can you você no help meio me? do mundo inteiro e falar assim, eu tenho uma pergunta para você sobre a palavra de Deus. That's not Não. the way it's going to Não happen. é assim que as No. coisas acontecem no mundo, não, gente. So we have to put Então é por ourselves isso in that position. que nós temos que ter certeza de nos colocarmos em situações que as pessoas vão ver a luz de Cristo so em that nós. other people are willing to come to Para que us. as pessoas possam estar dispostas a vir falar sobre Friends, nossos amigos possam are vir, willing to come to us possam vir até a nós e falar sobre a palavra de Deus. and talk about the Bible. Amém. Jesus did that. E a gente vê que Jesus deixou isso para nós muito claro. And it shows the amount of comfort that he had with his É friends. interessante que isso demonstra a forma como Jesus se sentia tão confortável com seus amigos. And it shows the amount of comfort that his friends had with him. E também demonstra como os seus amigos estavam tão confortáveis em estar com Jesus. Jesus had friends who cared about E a gente God. vê que Jesus ele tinha amigos que tinham temor a Deus. Jesus had friends who cared about the Bible. Jesus ele tinha amigos que se preocupavam com a palavra de Deus. And if our religion is going to grow, E agora, faith is going to se a get nossa stronger, fé, se a sua fé vai crescer, vai amadurecer, then we need to have those same nós kind of precisamos friends in ter our lives. certeza que a gente está colocando na nossa vida pessoas que vão nos ajudar a ser melhores cristãos. When we talk about this tonight, I Sabe, know it gets a little É awkward interessante depois já a gente fala um pouquinho sobre esse tema de amizade, fica um because pouco right estranho. now não fica? we're thinking about our friends. I'm sorry? We're thinking about our friends Sabe por right quê? now. Por que é um pouco estranho? Porque às vezes a gente está pensando sobre pessoas, sobre And- amigos, pessoas que nós amamos e nos importamos. And we're thinking about some of our friends who do not love the Lord. E a gente, claro, provavelmente você já está pensando em um amigo que você gosta muito que não ama ao Senhor. We're thinking about some of our friends who do not have questions E about você God está or the pensando Bible. sobre pessoas que a última coisa que eles querem saber é sobre a palavra de Deus. There are many more people who do not search for God than who do A search grande for God. verdade é que no mundo que nós vivemos, há mais pessoas que não se preocupam com Deus do que se preocupam com Deus. So we have Não é to make verdade? sure that we're being very wise in Né? our relationships. Por isso que nós precisamos ser muito sábios com as pessoas que nós escolhemos para ser and nossos amigos. sometimes as a Christian, E sabe, às vezes como cristãos, to get to the next level of our para faith, que nós possamos chegar naquele próximo nível, challenge amadurecer ourselves na to nossa be more fé, and para a to do gente better. desafiar nós mesmos a ser melhores cristãos. we have to separate A ourselves grande from verdade é certain que nós temos things. que nos separar de algumas coisas, na verdade. We have to understand that A some gente- situations are not good Nós for precisamos us. entender que há situações que na vida de um cristão não agrada a Deus.
Think about how many years you've Sabe? been a Christian. Para pensar, quanto tempo você já é um cristão? Maybe many years. Não é? Às vezes já tem muitos anos. Think about the progress that you Agora, have made as a eu quero que você Christian. pare e pense no progresso que você fez na sua vida espiritual. As a Christian, the Lord Tá bom? expects us to E grow. como um cristão, Deus ele tem a expectativa de você amadurecer And espiritualmente. He's not talking about growing physically. Agora, Jesus está falando de a gente crescer fisicamente? Ficar mais alto, mais forte? Não. When we grow Não é isso não. physically, that happens automatically. Quando a gente cresce, quando a gente cresce fisicamente, né? Isso acontece normalmente. Um bebê ele nasce, vai crescendo, é You natural, don't even have to think about it. né? A gente não tem que pensar You nisso, woke up fisicamente. this morning. You woke up this Você acordou morning, hoje de manhã, na verdade? and just like that, you're another day older. Automaticamente, ó, o dia já acabou. Foi rápido, passou You're rápido. going to wake up tomorrow, A grande God verdade, willing, você vai acordar amanhã de manhã cedo. and automatically we E will quando be another você day older. menos vê, o dia já acabou mais uma vez. And that goes on for many years Isso in our acontece, lives. você vai ver, ele já é velho, já falou que isso acontece. Você passa rápido a vida. Não é We verdade? get taller as we grow. Né? A grande verdade. Os anos vai passando, a gente vai Automatically, you crescendo. don't have to think about Algo it. que acontece naturalmente como seres humanos. My children's feet, they get bigger all the Eu time. percebi it nas seems minhas like. menininhas que eu sempre tô comprando New sapato novo, né? shoes Que all o the pé time. cresce New shoes all the rápido. time. Cresce rápido o pé das minhas meninas. And they don't have to think about that. It As just meninas têm que se happens. It preocupar. just happens. Ô pai, meu pé tá crescendo, ó. Não, você não preocupa, acontece naturalmente, na But verdade. growing as a Christian is not like that. Mas o crescimento de um cristão espiritualmente não acontece assim não, gente. It is very, very possible A grande verdade é que é muito possível for someone to be born again para uma pessoa nascer novamente and stay espiritualmente a spiritual e baby ficar um bebê pro resto da vida. for years. For Vai years passar this is anos possible. e anos e anos e você tá um bebê na fé ainda. It is not possible for that to happen Agora, physically. fisicamente isso não acontece. You're born as a little baby, Você nasce como um bebezinho, and you are going to get bigger. You are going to você vai grow. crescer. Naturalmente o crescimento ele acontece. Automatically, it's just going to Automaticamente. happen. But spiritually, it's not that way. Mas é interessante que a gente vê que espiritualmente não é And assim. so many times Então, in churches, muitas vezes na igreja a gente vê people who have not grown A spiritually. gente vê tantas pessoas que parece que estão paradas no tempo, né? Não amadureceram espiritualmente. And it's because choices like Sabe the por ones quê? we're talking about tonight Porque are são as tough. escolhas que nós estamos falando hoje à noite são difíceis. They're Os very amigos, hard. as suas escolhas com quem você está passando o seu Open your tempo. Bibles tonight to 2 Corinthians chapter Olha pra você ver, 13. abre a sua 2 Bíblia. Corinthians chapter 13. Para 2 Coríntios capítulo 13. And see what Paul says in verse 5. 2 Coríntios capítulo 2 Corinthians 13:5. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Diz assim, olha: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Jesus Cristo está com vocês? A não ser que tenham sido reprovados. You heard that right. Paul says to examine O ourselves. que Paulo nos diz aqui? Para nós nos examinarmos a nós Make mesmos. sure that we are O making que isso progress in the significa? faith. Olha para a sua vida espiritual e tenha certeza que você está amadurecendo espiritualmente. And here's the neat part about that. Olha para você ver que é algo interessante que a gente aprende nessa passagem. You are the best person to examine yourself. A grande verdade é que você mesmo, é a melhor pessoa para examinar você mesmo. Because you know Sabe everything por about quê? yourself. Porque você entende você sabe você melhor do que qualquer pessoa. You know it all. Você sabe tudo sobre você. But Né? also, Mas também- but also, you try to go easy on yourself. Mas tem um ponto interessante, que às vezes quando você examina você mesmo, Because- você vai de levinho, vai devagarzinho. Você não é sincero com você. Because let's face it, Ok, vamos falar a realidade de um com o outro hoje à we noite. like ourselves. I'm sorry? We like A ourselves. grande verdade, a gente gosta de nós mesmos, não é verdade? We like ourselves a lot. A gente gosta de você mesmo muito. Eu gosto de mim mesmo muito, não é verdade? And so sometimes we go easy on E a ourselves. grande verdade, por causa que a gente tem, né, esse ego, às vezes quando a gente nos examina espiritualmente, a gente não é sincero com nós mesmos. When I go to the gym, a few times, I go to the gym a few Às times. vezes ele vai na academia. Não parece não, né, irmãos? Don't touch me. Bom que ele não entende, I né? know how hard it is. Oh, it's so hard. It's so hard. E ele fala que às vezes é difícil. Why is hard? It's hot. É difícil na academia, que às vezes lá And tá I'm quente, sweating. e ele fica suado, And everything is heavy. e os pesos tá tudo... And parece que os pesos é mais pesado que eles normalmente são, I'm né? breathing E ele hard. parece que tem pneumonia, um trem feio lá, né? So it's easy to say, hey, Então- you're working very hard. You're working very hard. Então, às vezes parece ser muito fácil as pessoas olhar pra mim, ele tá quase Take morrendo na a break. academia.
E as Take pessoas a falaram com ele break. assim, ô Dança, para isso, você vai morrer, já tá bom demais pra hoje, pode ir pra casa, não é verdade? You don't have to do everything that's up there on Você that não board. precisa fazer tudo que tá aqui na academia, não. Você pode só malhar o bíceps, o tríceps e já tá bom Skip demais. the last few things. Não, It's okay. não precisa de fazer os últimos exercícios, não. Você já tá quase morrendo You're mesmo, né? working so hard. Já tá bom demais, Dança, né? Go easy on Ô, Dança, yourself. vai devagarzinho, vai num nível a menos, tá bom, Well, né? that's not good. Mas a grande verdade, se você That's quer not ver good. progresso, isso não é bom. But that's Não é? what we do to ourselves. Mas é isso que nós fazemos com nós mesmos na nossa vida and if espiritual. we're not careful, that's what we do to E se ourselves nós não tomarmos spiritually. cuidado, é isso que você e eu estamos fazendo na nossa vida. We say, hey, it's Ruim. so hard. E a gente está falando assim, não, tá bom, Mateus, vai devagarzinho, tá Being bom. a Christian is tough. Mas a grande verdade é que ser cristão, um verdadeiro cristão, não é fácil não, gente. People point at you. A grande verdade é que às vezes as pessoas And nos they julgam, call you apontam para names. nós. E chamam a gente de nomes, né, cristão, And they tal, make isso e jokes aquilo. about you. Gozam da nossa cara pelo fato que nós somos cristãos, pela And forma como a gente they- fala, a gente se veste. They get mad because you love the Bible. E às vezes as pessoas, você vão ver que elas vão ficar nervosas com você. Just stop. Elas Just- não vão just ir com a sua stop. cara porque você lê a palavra de Deus, que você é um cristão. But we can't. E as pessoas. Right. E que isso quer significar que as pessoas estão querendo falar com você assim, para. Mas a verdade é que nós, como cristãos, não podemos fazer isso. That's not the way for us to grow stronger as Se a você Christian. quer crescer para se tornar um cristão verdadeiro, não é assim que você tem que agir, não, irmão. We have to examine A ourselves gente tem que examinar a nós mesmos and make sure that we are in the e ter faith. certeza que a gente tem uma fé que agrada a Deus, amém? Not half in, half Não é out. uma fé que está mais ou menos, não é assim não. Not in the faith, just kind Não é, of floating. não é uma fé que está ali no mais ou menos, está morna, não é isso não. How many years have you been a Christian? Quanto tempo você já é um cristão? Are you making progress? Será que você está fazendo progresso? Have you been a Christian for many years? Será que você está fazendo o progresso que Deus quer que você Are you faça? teaching more Bible classes Você now já é um than when you cristão há tanto started? tempo, será que você já está ensinando na escola dominical? Será que você já está compartilhando aquilo que você aprendeu há tantos anos atrás? What things are you doing in your life O que to você já help está the Lord's cause? O que você está fazendo na sua vida que reflete o chamado de Deus para você? Are you doing more for the church now Será que hoje você já than está when you fazendo, first were born as a Christian? você já está trabalhando para a igreja do Senhor mais do que você fazia quando você se tornou um cristão? These are the hard questions we have to ask. Essas são perguntas difíceis que você And tem que estar we have- perguntando para você hoje à We noite. have to be very, very honest E a grande with verdade é ourselves. que hoje à noite você precisa ser muito sincero com você. And if we are not making the right amount of progress, Sabe por quê? Porque se a gente não está fazendo o progresso que Deus quer que nós façamos, we need to make some changes. então hoje à noite há mudanças que precisam ser feitas nas nossas vidas. Maybe many changes. Às vezes são muitas mudanças. Maybe just a few changes. Às vezes vão ser só algumas. Maybe we need to take a closer look Sabe? at the people we are friends with. Às vezes, hoje à noite você precisa olhar para o seu círculo de amizade And see if they are giving us the right e amount of ver se essas motivation. pessoas estão te motivando espiritualmente ou não. Jesus had friends who wanted to talk about the Bible. Jesus, ele tinha pessoas ao redor dele, amigos Jesus que had queriam falar friends who sobre a palavra wanted de to know Deus. more about God. Ele tinha amigos que queriam saber mais de Deus. And we need the same. E We need nós, the same. hoje cristãos, precisamos da mesma coisa. Number 3, Jesus had friends who allowed him to do God's service. E hoje um outro ponto que eu quero falar com você, número 3, à noite, que ele tinha amigos que incentivavam ele a fazer mais do trabalho de Deus. Look in Mark chapter Olha para você 5. ver que interessante, em Marcos capítulo 5. Mark chapter 5. Em In Marcos, verse 35 has a very sad story here. Marcos 5:35, a gente vê uma história muito triste acontecendo aqui no livro de Marcos. A man's daughter has passed away. A razão She na is qual essa dead. passagem é muito triste, porque a gente vê que o filho de um homem tinha morrido. E a palavra de Deus traz essa ilustração para a gente. Jesus, of course, is able to heal this E a daughter. gente vê, claro, né? Jesus, ele pôde curar aquela criança. Verse 37, Mark chapter E 5, a verse gente vê 37. em Marcos 5:37, We see that Jesus is with his close friends e a again. gente vê que Jesus estava com quem de novo? Pedro, Tiago e João. Peter, James, and John. Né? Que nem eu disse, Pedro e Tiago são os melhores amigos de Jesus. And Jesus goes to the house of this dead little girl. E a gente vê que Jesus, ele entra ali na casa daquela criança que estava morta. And Jesus tells them to stop E crying. Jesus fala com eles assim, ô gente, para de chorar, pode parar com a choradeira aqui, pode parar.
verse 39, Jesus says, the child is not dead, she's just E a sleeping. gente vê Jesus trazendo uma palavra de esperança, fala assim, a sua filha, a criança, ela não está morta, ela está somente o quê? Dormindo. This was a rather bizarre statement Mas calma aí, ó Jesus, que coisa estranha que Jesus está because falando it was aqui. very apparent that the girl was Porque dead. não tinha a menor dúvida aos olhos humanos que aquela criança estava morta. Her parents knew the difference Os pais between being sabiam asleep muito and being dead. claramente a diferença entre uma criança dormir e uma criança estar morta. Jesus knew what he was able to do. Mas Jesus, ele sabia o que ele podia fazer. And so Jesus makes this important statement here. E a gente vê Jesus falando algo muito poderoso. And verse number 40 says that everyone laughed at No it. versículo, Everyone a laughed. gente vê no versículo 40 que a palavra de Deus fala que todos riram de Jesus. Here's something to keep in mind. A palavra fala que mais todos começaram a rir de Jesus. E eis uma Jesus was coisa, willing to be laughed at in front of his eis uma friends. coisa que a gente precisa trazer em consideração, que Jesus, ele sabia, ele estava disposto a ter seu nome gozado por outras pessoas. We don't like that very much. A gente gosta das pessoas rirem da gente? We don't want to be embarrassed. Não. A gente não gosta de cair no chão e sentir, né, ficar todo vermelho. É a última coisa que a gente gosta de fazer, na verdade. We don't want people to make fun of us. A gente não quer que as pessoas façam piada com a nossa cara. And if that happens, we definitely don't want it to happen in front of our E friends. com certeza, quando a gente está em situações Right. que são desse tipo, a última coisa que a gente quer é que a gente esteja do lado dos nossos amigos. Não é verdade? In the United States, we have an expression called street cred. You know what that is? You know what No, I street don't know. cred is? Tem uma- It's the credibility we have among our friends. É interessante, lá nos Estados Unidos tem uma expressão que a gente fala sobre a credibilidade que você tem com seus amigos, né? And when people laugh at us, our credibility goes down. O que down, down, acontece? down, down. Quando as pessoas riem da nossa cara em frente aos nossos amigos, a sua credibilidade vai lá embaixo. But Jesus didn't care. Mas a Jesus gente vê did not care. que Jesus, ele não estava nem aí para o que as pessoas They achavam were dele. laughing at him A palavra because fala of que eles his riram de Jesus. love for the Lord. I'm sorry. They were laughing at him A palavra because of his fala, love for the a Lord. palavra fala que eles estavam rindo da cara dele porque ele amava o Senhor. Olha para você ver que interessante. And then Jesus speaks to this dead child, E a gente vê Jesus, ele falando com essa criança que estava morta. and indeed she comes forth. She was 12 years E a old. gente vê que o poder de Jesus, ele é revelado. Aquela criança, ela nasce. Verse 42 tells us that there was great amazement. A gente vê no versículo 42 que as pessoas estavam atônitas. Elas estavam They saw what Jesus maravilhadas. did and they were so amazed. Elas estavam ali, né, com o olho assim, regalado. O que é isso? And they believed that he was E God's eles son creram now. que ele era quem? O Filho do Deus vivo. But all of this happened Mas calma aí. Você tem que in front of entender. Jesus' friends. Vocês têm que entender que isso tudo aconteceu na frente de Pedro, Tiago e João. And that teaches us an important Os lesson melhores about our amigos de friends. Jesus. E eis uma lição para a gente aprender hoje à noite, muito importante. We need to pick friends Que nós precisamos escolher that we are amigos comfortable serving God que vão around. estar felizes e contentes de servir a Deus do nosso lado. Sometimes our friends Sabe? discourage us. Às vezes os nossos amigos, ao invés de encorajar, eles desencorajam a gente a servir a Deus. Sometimes our friends try to pull us away from Às church vezes o service. nosso amigo, em vez de falar assim, não, vamos na igreja, eles estão falando assim, não, fica em casa hoje, vamos ver o jogo, vamos fazer outra coisa. And if we're not very careful, we put E se ourselves in a nós dangerous não situation tomarmos cuidado com essa situação, eu e você nos colocamos em situações de perigo, where we are being pulled away by our friends. aonde nossos amigos estão nos afastando da palavra de Deus. Here Jesus picks friends E a gente vê que aqui Jesus escolhe amigos that he's very comfortable que doing ele God's estava service around. mais do que confortável em fazer a obra de Deus com eles. We need to follow that example. E a gente tem que seguir esse exemplo de Jesus. We need to make sure that our friends encourage Nós us temos que ter certeza que nossos amigos nos encorajam to do what God wants us to do. a fazer o que Deus quer que nós façamos. We need to make sure that our friends care Nós about temos the que ter Bible. certeza que nossos amigos amam a palavra de They Deus, care about God. que eles amam a Deus, They want to know more. que eles querem aprender mais sobre a palavra. We need to make sure that our friends E nós temos que ter certeza que nossos are amigos comfortable with our true Christian selves. estão mais do que confortáveis de deixar nós sermos os verdadeiros filhos de Deus, And sermos that- quem nós realmente somos. That we don't have to be somebody else around Né? them. Que a gente não tem que colocar uma máscara e ser quem nós não somos na frente das outras pessoas. God has called us to be public Christians. Deus, Ele te chama para ser um cristão, não Not importa onde secret quer que você está. Christians. Secret Seja em Christians meio are ao no público. Deus não quer que você seja um cristão secreto, não, irmão. Secret Christians are not going to change the Um world. cristão que é secreto, ele não vai mudar o mundo, não. As Christians, we are challenged by God to be the salt of the Um earth cristão verdadeiro, ele é desafiado a ser o sal dessa terra and the light of the e a world. luz desse mundo.
We are put here to make a difference. Nós somos colocados nessa terra para fazer uma diferença. And we have to live up to that E challenge. nós temos que viver uma vida que honre esse And not desafio. go too easy on E não viver ourselves. uma vida que a gente está levando as coisas no Or banho-maria. go too easy on one another. Ou até mesmo na igreja, né? Em vez de desafiar o irmão, a gente fala, não, tudo bem, We- a gente vai viver essa vida espiritual mais ou menos. We mesmo. are not going to be excellent Christians by accident. A grande verdade é que nós não seremos cristãos excelentes If por we acidente. are going to be excellent Christians Sabe, se eu e você queremos ser cristãos excelentes, who change the world, cristãos que vão mudar esse mundo, it's going to be on purpose. isso vai acontecer, gente, de It's going to be propósito. because we set goals. Isso vai acontecer porque a gente vai colocar metas na nossa And we vida. challenge Nós vamos ourselves. desafiar uns aos And we outros. push one another. E nós vamos ajudar uns aos outros. And we don't accept less than the best that E a somebody gente can tem que give. começar a criar uma mentalidade que eu nunca mais eu vou aceitar, eu não vou aceitar aquilo que não é o seu melhor espiritualmente. Eu não quero o seu pior espiritualmente, eu quero o seu melhor para Deus. We know when our brothers and sisters Sabe? are just kind of coasting A gente on sabe, autopilot. a We gente know sabe that. quando um cristão na igreja ele está no modo automático, And- né? Tá no piloto automático na fé. And we say, I love you too much to let you get away with E a this. gente tem que ter a mentalidade de falar assim, irmão, eu te chamo tanto que eu não vou aceitar isso na sua vida não. The Lord expects more. Deus, ele espera da The gente Lord muito mais. deserves more, right? Deus, ele merece muito mais da gente. So we have to make sure that we give Him E é the por best we isso que can. nós temos que ter certeza que a gente está dando o nosso melhor para Deus. I want you Amém? to be a good, faithful Christian tonight. Meu maior desejo é para que, nessa noite, meu maior desejo é para que você seja um cristão verdadeiro. The no Senhor. kind of thing that we're talking about applies to Christians who are looking for the next level of their Hoje essa faith. mensagem, eu creio que ela foi para irmãos aqui que têm o desejo no coração deles de ir para o próximo nível espiritual. But before we end this evening, I want you to know that Mas sabe, you antes- must become a Christian. Antes de eu terminar essa palavra hoje à noite, eu quero te dizer que se você ainda não é um cristão, você tem que se tornar um cristão. Maybe you have never been baptized. Às vezes você está aqui hoje à noite e você ainda nunca foi batizado. The Bible says that baptism is a A palavra, requirement for our a palavra de salvation. Deus diz que o batismo ele é algo essencial para a nossa salvação. Mark 16:16. A gente vê em Marcos 16:16, Jesus says, "Whoever believes nós vemos que todo aquele que crer and is baptized e for batizado shall be saved." será salvo. Amém? Before our service began tonight, we read from Então, 1 Peter 3:21, Hoje à noite nós lemos, antes do culto começar, nós lemos 1 Pedro 3:21. which tells us A that palavra de baptism Deus saves us nos diz today. que o batismo ele nos salva. Olha que bênção. If you need to be E talvez baptized, hoje à noite você está aqui e você reconhece, eu preciso we ser invite you to make batizado. that decision. Hoje à noite nós queremos te convidar a fazer essa decisão. Now, to those of us who Agora, have been para você que baptized, está aqui e já foi batizado, I made this lesson for you hoje à noite eu fiz essa palavra diretamente para because você. we need to make sure that we are not Porque being nós, still. como cristãos, nós temos que ter certeza que a gente não está parado no tempo We need to espiritual, make não. sure that our faith is growing. Nós temos que ter certeza que a nossa vida espiritual ela está movendo e We nós need to estamos make sure amadurecendo. that we are seeing progress E nós in temos que ter spiritual life. certeza que nós estamos vendo progresso na nossa vida espiritual. And that we're not going easy on E ourselves. que a gente não está levando a nossa vida espiritual no That banho-maria, we're não, not irmãos. letting somebody else go easy E on que a gente não us. está deixando os irmãos da igreja levar a nossa vida espiritual We no know our banho-maria. real selves. Nós temos, você conhece você mesmo. And we know if we're doing our best E or você not. sabe hoje à noite se você está dando o seu melhor para Deus ou não. If you need to repent of sins. Se hoje à noite talvez você precise se arrepender dos seus Or get pecados. encouragement from brethren who Ou love you. talvez, através dos presbíteros, dos irmãos maduros aqui na I terra, você want you precisa to de do that encorajamento. tonight. I want you to do that tonight. Eu quero que você faça isso hoje à noite. Thank you very much for Muito studying obrigado. with us. Obrigado por estudar a palavra de Deus comigo hoje I à love noite. you very much. Eu amo muito você. And I'm praying that we will all be the best Deus, Christians we possibly can a be. minha oração é para que nós sejamos os melhores cristãos que nós podemos And ser. make very good decisions with Amém. our friends. E que nós possamos, a partir de hoje, fazer escolhas sábias com quem nós estamos passando o nosso tempo. God bless you and Que thank Deus you. te abençoe. Eu quero